2. Estômago e cérebro em chamas. As novas descobertas sobre os processos inflamatórios. Sabendo o que sei hoje a respeito da relação entre a dieta e o risco de contrair e agravar doenças, sinto uma tristeza profunda ao pensar em meu pai. Outrora um brilhante neurocirurgião, formado na renomada Lahey Clinic, em Massachusetts, hoje ele vive numa casa de assistência social em frente ao estacionamento do meu consultório. Seu cérebro foi devastado pela doença de Alzheimer. Na maior parte do tempo ele não me reconhece e ainda acha que exerce a medicina, embora tenha se aposentado há mais de 25 anos. Às vezes eu me pergunto, o que poderíamos ter feito diferente para fugir desse destino? O que qualquer um dos meus pacientes poderia fazer para fugir desse destino? As perguntas que passam pela minha cabeça são as mesmas das famílias a que dou aconselhamento e que estão lutando contra esse diagnóstico trágico em pessoas amadas. Por que isso aconteceu? O que ele, ou ela, fez de errado? Quando começou? Haveria alguma forma de impedir? E aí eu me lembro do processo chave em nosso corpo, que tem tudo a ver com os problemas cerebrais, os processos inflamatórios. O que as inflamações têm a ver com o microbioma? É isso que vamos explorar neste capítulo. Vou situar essa discussão no contexto da doença de Alzheimer, provavelmente o mais temido mal neurológico de todos, que afeta cerca de 5,4 milhões de americanos. E isso vai ajudá-lo a compreender a relação indelével entre o estado de sua comunidade microbiana intestinal e o destino do seu cérebro. O sorvedouro do século XXI. Em 2014, publiquei na internet um artigo intitulado Por que podemos e devemos focar na prevenção do Alzheimer, depois que o New York Times anunciou a formação de uma nova parceria entre o National Institutes of Health, 10 indústrias farmacêuticas e 7 organizações sem fins lucrativos. 1. 2. A missão dessa parceria é desenvolver drogas que tratem a doença de Alzheimer, entre outras doenças. Indiscutivelmente, essa empreitada de 5 anos e 230 milhões de dólares é, à primeira vista, uma causa nobre, mas ainda assim afirmei em meu artigo, a motivação final desse acontecimento aparentemente ecumênico é suspeita. A doença de Alzheimer é cara. A fatura anual de 200 bilhões de dólares, que citei na introdução, não inclui o custo emocional enfrentado pelos parentes cujas vidas são toldadas e comprometidas por essa doença, às vezes por um longo período. Como divulgado pela matéria do Times, a indústria farmacêutica investiu somas impressionantes de dinheiro no desenvolvimento de drogas para tratar a doença de Alzheimer, por exemplo, mas a cada vez os medicamentos fracassaram nos testes. Naquele mesmo ano, o New England Journal of Medicine noticiou que 2 das mais promissoras drogas candidatas a tratar o Alzheimer não conseguiram proporcionar qualquer benefício significativo. 3. 4. A essa notícia perturbadora somou-se outra, publicada no Journal of the American Medical Association, mostrando que a memantina, droga atualmente autorizada pela Food and Drug Administration, FDA, a Agência Americana de Controle de Alimentos e Medicamentos, para o tratamento de casos de Alzheimer de moderados a graves, não apenas era ineficaz como também estava associada a um declínio maior das funções dos pacientes, quando comparada a um placebo. 5.
A razão pela qual devemos abrandar nosso apoio a essa colaboração é que ele representa uma perversão de prioridade. Como escrevi no artigo, aqueles mais entusiasmados com essas relações e despesas aparentemente claras podem estar focados no desenvolvimento de uma bala mágica para o tratamento do Alzheimer por razões que têm menos a ver com o alívio do sofrimento que com os resultados financeiros. Sei que é uma afirmação forte, mas minha intenção era que soasse como um alarme para que se mude de direção e se explorem outras opções. Em vez de dar tanta atenção e gastar tanto dinheiro ao desenvolvimento de tratamentos contra o Alzheimer, ou, já que falamos disso, qualquer outro mal neurodegenerativo, deveríamos focar na educação pública no que diz respeito a formas de prevenção. São estratégias preventivas que já estão bem documentadas na literatura científica de maior prestígio e que podem ter um impacto radical na redução da incidência de doenças neurodegenerativas. Pesquisadores da área médica já dispõem de conhecimentos que, se implementados, poderiam reduzir em mais da metade o número de novos pacientes de Alzheimer nos Estados Unidos. E quando se leva em conta a previsão de que o número de pessoas atingidas pelo Alzheimer deve dobrar até 2030, divulgar essa informação deveria ser a prioridade número 1. 6. As realidades econômicas e de mercado, infelizmente, são enormes barreiras a superar. Existe pouca ou nenhuma oportunidade de transformar em dinheiro atitudes que não se pode patentear, como dieta e exercícios, que, entre outras decisões de hábitos cotidianos, são sabidamente importantes, tanto na degeneração quanto na conservação do cérebro. Eis um exemplo interessante de um fator fundamental nos hábitos cotidianos. As principais revistas de medicina estão repletas de estudos rigorosos e de prestígio mostrando uma correlação impressionante entre taxas elevadas de glicose e o risco de demência. Como publicado no New England Journal of Medicine. Em 2013, até mesmo pequenas elevações da glicose no sangue, muito abaixo do nível do diabetes, revelaram-se causadoras de um aumento significativo do risco de desenvolvimento de demência sem tratamento. 7. Pesquisadores da Universidade de Washington avaliaram um grupo de mais de 2.000 indivíduos com idade média de 76 anos. No início do estudo, eles mediram os níveis de glicose sob jejum. Depois, acompanharam durante cerca de 7 anos esses indivíduos. Ao longo desse período, alguns desenvolveram demência. O que os pesquisadores descobriram foi a existência de uma correlação direta entre os níveis de glicose no sangue no início do estudo e o risco de desenvolver demência. É importante compreender que esses indivíduos não eram diabéticos, eles tinham níveis de glicose no sangue bem abaixo do limite para o diagnóstico de diabetes. A glicose no sangue reflete as escolhas alimentares. Quem come açúcares refinados e carboidratos em excesso terá dificuldade em controlar o açúcar no sangue. Um pouco mais adiante, descreverei o elo entre o equilíbrio da glicose no sangue e o risco de demência, mas por ora basta dizer que esse tipo de conhecimento proporciona um ponto de apoio importante para quem quer mover o ponteiro na direção da maior saúde cognitiva. Além disso, em 2013, o Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry publicou um estudo segundo o qual idosos que adicionaram mais gordura, sob a forma de azeite de oliva e castanhas, as suas dietas preservaram suas funções cognitivas, ao longo de um período de 6 anos, muito melhor do que aqueles que mantinham uma dieta pobre em gordura. 8. As implicações potenciais de
Tais estudos devem revolucionar a medicina que conhecemos hoje. Mas, infelizmente, falta a prevenção de doenças por meio de opções cotidianas simples e não invasivas à aparência de heroísmo das intervenções arriscadas de origem farmacêutica. Já é hora de trilharmos outro caminho e promovermos a medicina preventiva, sobretudo em relação à saúde do cérebro. Não podemos nos dar ao luxo de fazer de outra forma. Em vez de despender enormes recursos tentando encontrar a boiada depois que a porteira foi aberta, talvez devêssemos pensar em fechar a porteira antes de tudo. E essa porteira metafórica tem muito a ver com o estado do seu microbioma. Para compreender essa ligação, vamos primeiro examinar o papel dos processos inflamatórios, para em seguida fechar o círculo com o poder recôndito da sua flora bacteriana. Processos inflamatórios, o denominador comum. Todo mundo sabe o que é uma inflamação. A palavra propriamente dita vem do verbo latino inflamare, que significa acender ou atear fogo. A carne inflamada é a carne que queima, e não é uma queima boa. Uma cascata inflamatória típica inclui a vermelhidão, o aquecimento e o inchaço que acompanham uma picada de inseto ou a dor que você sente com uma garganta inflamada, ou uma torção no tornozelo. Costumamos aceitar a ideia de que uma picada ou um arranhão na pele dói por causa da inflamação. Mas inflamações são parte de muitos mais processos patológicos do que se pode imaginar. É, de fato, o cerne do processo de cura do corpo, aportando mais atividade imunológica à região de uma lesão ou infecção. Mas quando o processo inflamatório persiste ou não serve para nada, atingindo o corpo em profundidade e por meio de suas rotas sistêmicas, ele provoca doenças. Na verdade, está envolvido em condições tão diversas quanto obesidade, diabetes, câncer, depressão, autismo, asma, artrite, doenças coronarianas, esclerose múltipla e até Parkinson e Alzheimer. Vamos observar especificamente o Alzheimer. O que ocorre com o cérebro de um paciente com Alzheimer é exatamente um processo inflamatório. Sei muito bem que pode ser uma inflamação difícil de localizar, porque quando o cérebro está inflamado não notamos aquilo que consideramos os sintomas típicos de uma inflamação, como dor e inchaço. Embora o cérebro seja capaz de perceber a dor em qualquer parte do corpo, ele próprio não dispõe de receptores de dor. Por isso, não tem como registrar o fato de estar em chamas. No entanto, nas últimas décadas, pesquisadores demonstraram claramente em diversos estudos que a inflamação é um processo fundamental por trás do desenvolvimento da doença de Alzheimer. 9. Uma série enorme de substâncias bioquímicas está relacionada aos processos inflamatórios, tanto no cérebro quanto no resto do corpo. Em pacientes com Alzheimer, essas substâncias que indicam a ocorrência de uma inflamação, os marcadores inflamatórios, estão em níveis elevados e podem ser usadas até para prever o declínio cognitivo e o desenvolvimento da demência. Dentre essas substâncias, as mais famosas são as citocinas, pequenas proteínas liberadas pelas células que afetam o comportamento de outras células e são, muitas vezes, personagens importantes nos processos inflamatórios. Tanto a proteína C reativa quanto a interleucina 6, IL-6, e o fator de necrose tumoral, alfa, TNF, são citocinas. Hoje em dia somos capazes de obter tomografias do cérebro que nos
permitem ver em ação essas substâncias inflamatórias, de modo a identificar correlações diretas entre o grau de inflamação e o grau de comprometimento cognitivo. O TNF, em especial, parece desempenhar um papel importante nos processos inflamatórios em todo o corpo e, além de ser encontrado em níveis elevados no sangue dos pacientes com Alzheimer, também é encontrado em níveis elevados em diversas outras condições inflamatórias, entre elas a psoríase, a artrite reumatoide, doenças cardiovasculares, doença de Crohn e asma. 10. 11. O papel do TNF é tão importante nessas condições que a indústria farmacêutica tem investido enormes quantidades de dinheiro na tentativa de desenvolver formas de reduzi-lo. Hoje em dia, o mercado global de inibidores de TNF ultrapassa 20 bilhões de dólares por ano. 12. Em certas pessoas, há genes específicos que podem agravar naturalmente os processos inflamatórios e aumentar ainda mais o risco desse indivíduo de desenvolver doenças cuja raiz está na inflamação. 13. Mas os fatores genéticos não explicam tudo. Você pode fazer muito para influenciar sua expressão genética, desligando ou suprimindo genes do mal ao virar a chavinha dos genes do bem, que vão ajudá-lo a preservar a saúde. Em A Dieta da Mente, investiguei em profundidade uma das maneiras mais benéficas, fundamentais de auxiliar a expressão dos genes do bem, suprimindo os do mal, de forma a impedir os processos inflamatórios quando eles não são indispensáveis à sobrevivência, manter níveis saudáveis de glicose no sangue. A glicose alta estimula inflamações na corrente sanguínea, já que o excesso de glicose pode ser tóxico quando não é absorvido e utilizado pelas células. Ela também desencadeia uma reação chamada de glicação, o processo biológico pelo qual a glicose se conecta a proteínas e certas gorduras, resultando em moléculas deformadas, que não funcionam direito. Essas proteínas açucaradas recebem o nome técnico de produtos finais de glicação avançada. AGE. S, na sigla em inglês. O corpo não reconhece os AGE S como normais. Por isso, dá início a reações inflamatórias. No cérebro, as moléculas de açúcar e as proteínas do cérebro se combinam para produzir estruturas novas e letais que contribuem para a degeneração do cérebro e de seu funcionamento. É tão forte a relação entre um controle deficiente da glicose no sangue e o Alzheimer que alguns pesquisadores passaram a chamar o Alzheimer de diabetes tipo 3. 14. Embora os estudos que documentam esse fenômeno já remontem a 10 anos, novos estudos vêm cristalizando essa ideia geral. Estamos descobrindo que alterações na microbiota intestinal preparam o terreno para o desenvolvimento do diabetes e a proliferação de AGE S, aumentando assim o risco da doença de Alzheimer. No capítulo 4 entrarei em detalhes sobre como isso é possível, mas eis aqui algumas lições básicas. Em 2012, a revista Nature publicou um estudo segundo o qual portadores do diabetes tipo 2 sofrem de desequilíbrios bacterianos, desbioses, no intestino. 15. Esses desequilíbrios fazem com que careçam de importantes subprodutos da flora bacteriana, necessários para manter a saúde das células do sistema digestivo. Lembre-se de que aqueles que sofrem de diabetes tipo 2 passam por um forte estresse metabólico, pelo fato de seus corpos não conseguirem transportar corretamente a glicose da corrente sanguínea para as células.
e nas regiões do corpo que carecem de um sistema de transporte de glicose, como os nervos e o cérebro, os cientistas identificaram outras formas de estresse metabólico, como os tais AGE, S, o que pode levar a condições como neuropatias periféricas, fraqueza, dormência e dor provocadas por danos aos nervos, e problemas nos vasos sanguíneos e nas funções cerebrais. Na minha área, essa descoberta foi revolucionária. A compreensão de que por trás dos eventos em cascata que levam ao diabetes e a doenças cerebrais está uma ruptura na comunidade intestinal pelo menos a meu ver, espantosa. Um grupo de pesquisadores chineses expressou de maneira muito feliz a realidade dos fatos em um relatório publicado na respeitada revista Food Science and Human Wellness. 16. Enormes progressos foram feitos, nos últimos anos, no campo da microbiota residente no diabetes tipo 2. A microbiota contribui não apenas para processos inflamatórios de grau reduzido no início do diabetes tipo 2, mas também para o desenvolvimento posterior do diabetes tipo 2, através de componentes inflamatórios. Isso também se estende a diversas complicações relacionadas ao diabetes tipo 2, entre elas retinopatia diabética, toxicidade renal, aterosclerose, hipertensão, úlceras de pé diabético, fibrose cística e doença de Alzheimer. Reunidos, esses estudos reforçam o papel crucial da microbiota na manutenção da integridade da barreira intestinal, sustentando uma homeostase metabólica normal, protegendo o hospedeiro de infecções patogênicas, reforçando seus sistemas de defesa e mesmo influenciando o sistema nervoso no diabetes tipo 2. Os autores prosseguem discutindo a influência das escolhas alimentares na melhoria da microbiota e na redução do risco dessas condições. Também apontam que diversas ervas e suplementos reconhecidamente antidiabéticos ajudam a controlar a glicose no sangue através do microbioma. Em outras palavras, podem não afetar diretamente a insulina e a glicose, em vez disso, afetam positivamente o microbioma. Por exemplo, a berberina e o ginseng, tradicionais ingredientes chineses à base de plantas, assim como compostos encontrados no chá, no café, no vinho e no chocolate, têm propriedades antidiabéticas através dos efeitos que exercem na flora intestinal. Esses compostos ou alteram para melhor a composição da flora intestinal ou são metabolizados pelas bactérias intestinais antes de serem absorvidos pelo organismo. Foram necessários milhares de anos para que as antigas práticas fitoterápicas chinesas finalmente recebessem a merecida explicação. São os bichinhos do intestino que aproveitam esses componentes à base de plantas de modo que possamos deles tirar proveito. O Dr. James M. Hill é pesquisador científico sênior e professor de neurociência na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual da Louisiana. Seu laboratório é um dentre diversos de alta tecnologia que estão ligando os pontos entre o microbioma intestinal e o risco de doenças cerebrais. Recentemente, ele publicou um estudo relacionando as diversas formas pelas quais o cérebro e seu funcionamento são afetados pelo que ocorre no intestino. 17. Em estudos empregando ratos de laboratório, ele investigou como as bactérias intestinais do bem são capazes de produzir importantes substâncias químicas para o cérebro, como BDNF, ácido gama-aminobutírico, GABA e glutamato. E os níveis dessas importantes substâncias químicas refletem diretamente o que ocorre no âmbito das bactérias intestinais. Quando os pesquisadores destroem as bactérias intestinais nos ratos, observam
Não apenas as alterações de comportamento, como também calculam as alterações nas quantidades dessas substâncias químicas. Anteriormente, mencionei o fator neurotrófico derivado do cérebro como uma proteína crucial para o crescimento cerebral. O BDNF participa da neurogênese, o processo pelo qual são criados novos neuroníons, assim como protege os neuroníons existentes, garantindo sua sobrevivência e estimulando as conexões entre eles, ou sinapses. A formação de sinapses é essencial para o pensamento, a aprendizagem em níveis mais elevados de funções cerebrais. Quedas nos níveis de BDNF são observadas numa série de condições neurológicas, incluindo o Alzheimer, a epilepsia, a anorexia nervosa, a depressão, a esquizofrenia e o transtorno obsessivo-compulsivo. Embora saibamos que o BDNF pode aumentar com exercícios aeróbicos, assim como pelo consumo da gordura ômega 3, DHA. Só agora estamos descobrindo que essa substância química crucial do cérebro depende fundamentalmente do equilíbrio das bactérias que vivem no intestino. Um estudo fascinante realizado por uma equipe da Faculdade de Medicina da Universidade de Boston e publicado em novembro de 2013 na revista JAMA Neurology da Associação Médica Americana, revelou como os níveis de BDNF no sangue estão relacionados ao risco de desenvolver demência. 18. O estudo peneirou informações do já famoso estudo cardíaco de Framingham, uma das maiores pesquisas epidemiológicas já realizadas, em busca dos níveis de BDNF no sangue em um grupo de 2.131 adultos. Inicialmente sem sofrer de demência, esses indivíduos foram acompanhados por mais de 10 anos. O que os pesquisadores da Universidade de Boston descobriram foi que os indivíduos que no início do estudo apresentavam níveis mais elevados de BDNF tinham menos da metade do risco de demência se comparados àqueles com níveis mais baixos de BDNF. Segundo eles, o BDNF também pode ser reduzido nas pessoas saudáveis que virão a desenvolver demência ou doença de Alzheimer. Os pesquisadores chegaram a uma conclusão óbvia: nossas descobertas sugerem que o BDNF desempenha um papel na biologia e, possivelmente, na prevenção da demência e da doença de Alzheimer. 19. O GABA. Outra importante substância química fabricada pelas bactérias intestinais é um aminoácido que atua como neurotransmissor no sistema nervoso central. É o principal mensageiro químico no cérebro, acalmando a atividade nervosa ao inibir transmissões e normalizar as ondas cerebrais. Em outras palavras, o GABA faz o sistema nervoso voltar a um estado mais estável, para que você suporte melhor o estresse. Em 2012, pesquisadores do Baylor College of Medicine e do Hospital Infantil do Texas identificaram uma cepa de bifidobactérias que expele grandes quantidades de GABA, indicando que talvez desempenhem um papel na prevenção e no tratamento não apenas de transtornos cerebrais, mas de doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn. 20. Como o GABA silencia a atividade neuronal, ele contém a ansiedade, que é, evidentemente, causa constante de transtornos gastrointestinais cuja base são os processos inflamatórios. O glutamato, outro neurotransmissor fundamental produzido pelas bactérias do intestino, participa
Dos principais aspectos do funcionamento normal do cérebro, como a cognição, a aprendizagem e a memória. Existe em grande quantidade no cérebro sadio uma série de problemas neurológicos, da ansiedade e dos déficits de comportamento à depressão e à doença de Alzheimer, foi atribuída à carência de GABA e de glutamato. Uma das lições mais importantes a tirar das novas pesquisas sobre a relação entre os micróbios e a saúde do cérebro é que por ruptura não se entende apenas um desequilíbrio no microbioma, em que os vilões estão em maior número e esmagam os mocinhos, desencadeando processos inflamatórios e privando o corpo de substâncias vitais produzidas pelos caras do bem. Hoje em dia, o intestino de milhões de pessoas sofre uma ruptura provocada pelo aumento da permeabilidade do intestino, que insufla um leve mas constante estado inflamatório. Vou esmiuçar os pormenores para você. Os perigos de um intestino permeável. Seu trato gastrointestinal, do esôfago até o ânus, é revestido por uma camada simples de células epiteliais. Essa camada epitelial representa uma interface crucial entre você e seu meio ambiente. Dentro versus fora. Na verdade, todas as mucosas superficiais do corpo, inclusive dos olhos, nariz, garganta e trato gastrointestinal, representam uma enorme porta de entrada para diversos patógenos. Por isso, o corpo precisa defendê-las bem. Essas superfícies são revestidas por uma membrana mucosa, um tipo de tecido que libera muco, daí o termo mucosa. O revestimento do intestino, a maior superfície mucosa, tem três funções básicas. A primeira é servir de veículo ou mecanismo de obtenção de nutrientes dos alimentos que você ingere. A segunda é bloquear a entrada na corrente sanguínea de partículas, substâncias químicas, bactérias e outros organismos potencialmente nocivos, que representem uma ameaça à sua saúde. A terceira é conter substâncias químicas chamadas imunoglobulinas, que aderem às bactérias e às proteínas exógenas, evitando que estas adiram ao revestimento do seu intestino. Essas substâncias são anticorpos liberados pelas células do sistema imunológico, do outro lado do revestimento intestinal, e transportados para dentro do intestino através da parede intestinal. Isso acaba por permitir que os organismos patogênicos e as proteínas se desloquem e sejam excretados. O corpo emprega duas rotas de absorção de nutrientes do intestino. Pela rota transcelular, os nutrientes são transportados através das células epiteliais, e pela rota paracelular, eles passam entre as células epiteliais. A conexão entre as células, chamada de junção de oclusão, é algo complexo e altamente controlado. Quando discutimos questões de permeabilidade no intestino, ou o chamado intestino permeável, estamos nos referindo a problemas de qualidade nessas junções de oclusão, que medem de 10 a 15 A. A é o símbolo do angstrom. Unidade tão minúscula que a única forma de imaginá-la é pensar em um espaço microscópico milhões de vezes menor que a cabeça de um alfinete. É muito menor que bactérias ou vírus comuns. Quando as junções não funcionam adequadamente, deixam de policiar apropriadamente aquilo que está autorizado a passar, os nutrientes, ou deve ficar do lado de fora, ameaças potenciais. Como guardas, essas junções determinam, em grande parte, o nível pessoal de inflamação, o nível básico que desencadeia processos inflamatórios em seu corpo num dado momento. Já está bem documentado, hoje, que quando nossa barreira intestinal está comprometida, ficamos suscetíveis, devido ao aumento dos
Processos inflamatórios. Há um leque de problemas de saúde, entre eles artrite reumatoide, alergias alimentares, asma, eczemas, doença celíaca, síndrome do intestino irritável, HIV, fibrose cística, diabetes, autismo, Alzheimer e Parkinson. 21. É difícil imaginar situações em que seria desejável ter um intestino permeável, mas há momentos em que isso de fato pode ser benéfico. Certas infecções do intestino, como o cólera, causado pela bactéria Vibrio cholerae, se caracterizam por uma porosidade maior do intestino. No outro sentido, basicamente permitindo que mais fluidos entrem no intestino a partir da corrente sanguínea, em tese, para ajudar a diluir a proporção desse organismo e de sua toxina. Isso acaba por auxiliar o corpo a purgar o germe nocivo, por meio da forte diarreia que é característica dessa doença. É interessante notar que é exatamente esse o modelo, a maior permeabilidade do revestimento intestinal que ocorre no cólera, que permitiu ao Dr. Alessio Fasano, de Harvard, identificar a relação, hoje comprovada, entre o consumo de glúten, o aumento da permeabilidade do intestino e processos inflamatórios generalizados em todo o corpo. 22. Tive a oportunidade de assistir a algumas palestras do Dr. Fasano sobre esse tema. Muitos anos atrás, ele falou da influência de acasos felizes em sua carreira. Ele estava pesquisando uma forma de desenvolver uma vacina contra o cólera, quando, de forma acidental, deparou-se com essa surpreendente correlação, que acrescentou um novo capítulo aos manuais científicos sobre intestino permeável, glúten e processos inflamatórios. É uma prova de que as pesquisas podem levar a revelações inesperadas. A dimensão dos riscos relacionados a um intestino permeável começa a parecer cada vez mais monumental, pois novos estudos afirmam que os processos inflamatórios acarretados pela perda da integridade intestinal podem levar a cérebros permeáveis. Durante muito tempo, supusemos que o cérebro estava, de alguma maneira, isolado e protegido daquilo que ocorre no resto do corpo, como se estivesse em um santuário intocável. Você provavelmente já ouviu falar de um portal fortificado, altamente protetor, que mantém tudo que é ruim longe do cérebro, a barreira hematoencefálica. No passado, costumávamos pensar nessa barreira como uma parede impenetrável, que deixa de fora tudo que possa representar uma ameaça. Só recentemente, porém, ficou claro que muitas substâncias podem ameaçar a integridade dela, deixando entrar diversas moléculas que podem causar problemas, entre as quais proteínas, vírus e até mesmo bactérias que normalmente seriam barradas. 23. Reflita sobre isto. Alterações no seu ambiente intestinal podem solapar a capacidade do cérebro de se proteger contra invasores potencialmente tóxicos. Ainda mais alarmante é a descoberta recente do Dr. Fasano de que não apenas a permeabilidade do intestino aumenta quando este é exposto à gliadina, uma proteína encontrada no glúten, como na verdade a barreira hematoencefálica também se torna mais permeável em resposta à exposição à gliadina. 24. É como se uma porta aberta por engano levasse à abertura de outra porta. Os invasores fazem a festa. A esta altura você deve estar se fazendo uma pergunta: como saber se seu intestino é permeável? Diariamente, realizo exames de sangue simples em meus pacientes, o que me ajuda a ter uma ideia da integridade de seu revestimento intestinal. Utilizo o chamado Cirex Matriz 2, o mais sofisticado teste de rastreio disponível no mercado. Essa matriz da Cirex Labs www.cirex.com
www.cirexlabs.com. Médios. Anticorpos produzidos pelo sistema imunológico quando se vê diante de uma molécula chamada LPS. Sigla de lipopolissacarídeo. Nenhuma discussão a respeito do microbioma, dos processos inflamatórios e da saúde do cérebro pode deixar de lado o impacto dessa molécula. LPS, um artefato incendiário. Se existe um evidente vilão biológico que atua nas rotas inflamatórias do corpo, ele é o lipopolissacarídeo. Ele é uma combinação de lipídios, gordura e açúcares e um importante componente da membrana externa de certas bactérias. Além de garantir muito da integridade estrutural das bactérias, os LPS também evitam que elas sejam digeridas pelos sais biliares da vesícula. Bactérias protegidas pelos LPS, também chamadas de bactérias gram-negativas, isto é, que não fixam o violeta de genciana usado no método de coloração de grão para diferenciação de bactérias, existem naturalmente em abundância no intestino, chegando a representar 50% a 70% da flora intestinal. Sabe-se há muito que o LPS, classificado como uma endotoxina, isto é, uma toxina que vem de dentro das bactérias, provoca uma violenta reação inflamatória nos animais ao passar para a corrente sanguínea. Os LPS são usados de forma experimental em pesquisas, para criar processos inflamatórios em estudos de laboratório. Estudos com animais para condições tão diferentes quanto Alzheimer, esclerose múltipla, síndrome do intestino irritável, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, artrite reumatoide, lúpus, depressão e mesmo autismo usam os LPS devido à sua capacidade de apertar rapidamente o botão inflamatório do corpo. Isso acaba permitindo aos pesquisadores estudar essas doenças e avaliar que relação elas têm com os processos inflamatórios. Estudos com seres humanos mostram que em várias dessas condições os marcadores de LPS têm níveis elevados. Em geral, os LPS são barrados da corrente sanguínea pelas junções de oclusão entre as células que revestem o intestino. Mas, como você pode imaginar, quando essas junções ficam comprometidas e o revestimento se torna permeável, os LPS entram na circulação e podem estimular processos inflamatórios e causar danos. Por isso, os níveis de LPS no sangue são indicadores não apenas de inflamações, mas também de permeabilidade do intestino. Em um dos estudos mais preocupantes já feitos a respeito dos LPS, a pós-graduanda Marielle Suzanne Kahn e seus colegas da Universidade Cristã do Texas mostraram que injeções de LPS no corpo, e não no cérebro, de animais de laboratório provocaram déficit de aprendizagem maciços. 25. Além disso, esses animais adquiriram níveis elevados de beta-amiloides no hipocampo, o centro da memória no cérebro. Beta-amiloides são proteínas fortemente relacionadas à patologia do Alzheimer. Agora, os pesquisadores estão investigando maneiras de reduzir ou até impedir a formação de beta-amiloides no cérebro. Moral da história: níveis elevados de LPS no sangue podem ser um importante fator no aumento de beta-amiloides no cérebro, como é tão característico na doença de Alzheimer. Outros estudos demonstraram que camundongos submetidos a injeções de LPS
No abdômen tiveram sérios problemas de memória. 26. 27. Também se demonstrou que os LTS reduzem a produção de BDNF. 28. Além disso, existem agora evidências de que há 3 vezes mais LTS no plasma de pacientes de Alzheimer que em grupos de controle saudáveis. 29. Essa é uma informação de alta relevância que, mais uma vez, indica a correlação entre o intestino e o cérebro e o impacto dos processos inflamatórios e da permeabilidade do intestino que todos nós temos. LTS no intestino é um fato, uma vez que eles são componentes estruturais importantes de boa parte das bactérias intestinais. Não deve ser um fato, porém, que eles acabem na corrente sanguínea, onde podem ter um efeito bastante destrutivo. A esclerose lateral amiotrófica, conhecida nos Estados Unidos como doença de Lou Gehrig, é uma condição devastadora e quase inevitavelmente fatal para a qual não existe cura e para cujo tratamento existe apenas uma droga, de eficácia apenas modesta, aprovada pela Food and Drug Administration. Ela afeta mais de 30 mil americanos. Estudos vêm analisando o papel dos LTS e da permeabilidade do intestino nessa doença. Pacientes com ela não apenas têm níveis mais altos de LTS no plasma, mas o nível de LTS tem uma correlação direta com a gravidade da doença. Essas novas informações levaram alguns especialistas a especular se não haveria um catalisador da ela não no cérebro ou na medula espinhal, e sim no intestino. Em outras palavras, os pesquisadores estariam procurando no lugar errado anos a fio. As evidências que incriminam os LTS nos processos inflamatórios são tão fortes que, para os cientistas da Universidade de São Francisco, esse conhecimento pode representar um novo alvo para intervenção terapêutica em pacientes com ela. 30. Outro exemplo que demonstra o poder dos LTS. O Dr. Christopher Forsyth e seus colegas do Centro Médico da Universidade Rush, em Chicago, analisaram os LTS e a permeabilidade intestinal relacionada à doença de Parkinson e de fato encontraram correlações diretas. 31. Pacientes com Parkinson apresentaram níveis muito mais elevados de LTS que o grupo de controle saudável. No próximo capítulo, veremos como as descobertas científicas mais recentes sobre a depressão mostram que o LTS elevado está entre os mais abomináveis suspeitos pelo surgimento de transtornos de humor. A saúde do cérebro começa no intestino. Assim, você deve ser capaz de chegar à mesma conclusão a que eu vou chegar. Temos que prestar muita atenção à forma como alimentamos e nutrimos nossa tribo intestinal. Também temos que garantir a integridade do revestimento do intestino. Em meu livro anterior, relacionei os instigadores básicos dos processos inflamatórios no organismo, que podem interferir nas funções neurológicas e na saúde do cérebro, ingredientes onipresentes, como o glúten e o açúcar, e a falta de antídotos, como gorduras saudáveis, exercícios e um sono reparador. Mas agora dispomos de mais conhecimentos científicos, que mostram que a história não começa simplesmente com uma reação inflamatória ao pão ou ao crepe. Começa com o microbioma enfraquecido e o efeito desastroso de
Moléculas como o LTS, que, ao entrar na circulação, se transformam em vilãs. Como você verá em maiores detalhes nos próximos capítulos, fatores como os antibióticos e outros medicamentos, água clorada, certos alimentos e até mesmo o estresse desempenham, todos, um papel na definição da diversidade e do equilíbrio das bactérias intestinais e, por conseguinte, no nível pessoal de inflamação. Não apenas os micróbios intestinais influenciam o ambiente interno do seu corpo, como contribuem para esse ambiente ao produzir certas substâncias químicas que afetam a saúde do cérebro e de todo o sistema nervoso. Eles determinam a força e a resistência da sua parede intestinal e podem até produzir vitaminas diversas, essenciais para a saúde do cérebro, inclusive a B12. Já está estabelecido que níveis reduzidos de B12 são um elevado fator de risco de demência. Para não falar de outros problemas neurológicos, como a depressão. 32. Impossível dizer quantas vezes vi melhoras notáveis em casos de depressão clínica apenas com suplementação de B12. Pesquisas mostram que a deficiência de B12, nos Estados Unidos, afeta 10% a 15% das pessoas acima de 60 anos. 33. E pode muito bem ter algo a ver com alterações nas bactérias intestinais. Em consequência de uma dieta pobre e de medicamentos tomados na esperança de conservar a boa saúde. A conexão é direta. A síntese de B12 no corpo ocorre primordialmente no intestino delgado, onde as bactérias intestinais a fabricam usando cobalto e outros nutrientes. Embora seja possível obter vitamina B12 por meio da dieta, especialmente de peixes, carnes, aves e ovos, parte da B12, que é absorvida no intestino, para atender suas exigências diárias, vem dessas fábricas bacterianas. Nunca é demais reiterar, a saúde e a variedade dos bichinhos na sua barriga dependem dos alimentos que você ingere. Alimentos ricos em fibras, que proporcionam combustível às bactérias do intestino, e pobres em açúcares refinados ajudam uma mistura robusta de espécies bacterianas, o que ajuda a manter a integridade da parede intestinal, controlar a glicose no sangue, reduzir os processos inflamatórios e produzir todas as substâncias e moléculas importantes que são cruciais na saúde e no funcionamento do cérebro. Além disso, há uma grande diferença entre as gorduras que promovem processos inflamatórios e as gorduras que ajudam a controlá-los. As gorduras ômega 6 predominam na dieta ocidental dos dias de hoje, são gorduras pró-inflamatórias, encontradas em diversos óleos vegetais, e têm sido associadas a um risco maior de transtornos cerebrais, assim como de problemas cardíacos. Por outro lado, as gorduras ômega 3, como aquelas encontradas no azeite de oliva, em peixes, linhaça e animais criados soltos, melhoram as funções cerebrais, ajudam a coibir os processos inflamatórios e podem até contrabalançar os efeitos negativos das gorduras ômega 6. Estudos antropológicos revelam que nossos ancestrais caçadores-coletores consumiam gorduras ômega 6 e ômega 3 numa proporção aproximada de 1 hora e 1,34. Hoje, consumimos de 10 a 25 vezes mais gorduras ômega 6 do que eles, uma cifra estratosférica. Vamos rever rapidamente o conceito do café como protetor do cérebro, para convencê-lo ainda mais do poder de suas opções alimentares em relação às bactérias intestinais. Um artigo recente do Journal of Alzheimer's Disease revelou uma redução impressionante do risco da doença em pessoas que tomam café. O estudo, realizado na Finlândia em colaboração com o Instituto Karolinska
Acompanhou 1.409 indivíduos, com idades entre 65 e 79 anos, por 21 anos em média. 35. Aqueles que bebiam de 0 a 2 xícaras diárias foram considerados bebedores fracos de café. Aqueles que bebiam de 3 a 5 xícaras foram considerados moderados, e os que consumiam mais de 5 xícaras diárias foram classificados na categoria alta. Os bebedores moderados apresentaram na meia-idade incríveis 65% a menos de risco de desenvolver Alzheimer em comparação com os bebedores fracos, embora aqueles que bebiam mais de 5 xícaras por dia também apresentassem um risco menor de demência. Não havia nesse grupo um número de pessoas suficiente para tirar conclusões estatisticamente significativas. Adratmia Kivipelto, chefe do estudo e professora de epidemiologia geriátrica clínica no Karolinska, comentou assim seu estudo. Considerando o grande consumo global de café, os resultados podem ter importantes consequências na prevenção ou no retardo do surgimento da demência ou da doença de Alzheimer. As conclusões precisam ser confirmadas por outros estudos, mas isso abre a possibilidade de intervenções na dieta que podem modificar o risco de demência ou da doença de Alzheimer. 36. Eu daria um passo adiante. Os pesquisadores estão apenas começando a destrinchar os poderes protetores do cérebro que o café possui, e estudos mais recentes demonstraram de forma clara que isso ocorre no nível do microbioma. Hoje, na verdade, existem inúmeras pesquisas de laboratório mostrando que, graças à faina dos bichinhos da barriga, o café reduz o risco de diabetes tipo 2, derrames, Alzheimer, Parkinson e até câncer e doenças cardiovasculares. 37. 38. Isso ocorre através de uma série de mecanismos que inclui as bactérias do intestino. 39. Para início de conversa, as bactérias intestinais têm facilidade para digerir as fibras dos grãos de café que permanecem no líquido filtrado, extraindo delas energia para seu próprio crescimento e saúde. Também já se demonstrou que o café reduz a proporção de bactérias firmicutes em relação às bacteroidetes, e veremos mais adiante como uma alteração nessa proporção está associada a um risco menor de diabetes, obesidade, e também, portanto, a menos processos inflamatórios. Além disso, também se descobriu que o café é uma rica fonte de polifenóis, moléculas que sabidamente possuem propriedades saudáveis, sendo os antioxidantes mais comuns na dieta humana. Estima-se que nós consumimos até 1 grama de polifenóis por dia, o que representa 10 vezes mais que o consumo diário de vitamina C. E 100 vezes mais que o nosso consumo diário de vitaminas E e A. Os polifenóis não estão presentes apenas no café, eles permeiam o vinho tinto, assim como outros alimentos, e se tornaram um dos principais temas de pesquisa. Mas eis o cerne da questão, a capacidade que seu corpo possui de extrair e fazer uso dos polifenóis que você consome é ditada, em grande parte, pelas bactérias do intestino. Mais uma vez, são esses bichinhos que assumem o papel principal na coordenação da sua biologia, em benefício da sua saúde. Para aproveitar integralmente os benefícios dos polifenóis nos alimentos que você ingere, é necessário estar com um microbioma saudável. As 3 principais maneiras pelas quais os amigos do seu intestino reduzem o risco de doenças no cérebro. 1. Eles ajudam a controlar os processos inflamatórios. O equilíbrio e a diversidade das bactérias intestinais regulam o nível de inflamação que ocorre no organismo. Níveis sadios de bactérias variadas do bem limitam a produção de substâncias químicas inflamatórias no corpo e no cérebro.
Os processos inflamatórios, como você já sabe, estão na base de doenças degenerativas do corpo humano, como diabetes, câncer, doenças cardíacas coronarianas e Alzheimer. 2. Eles ajudam a manter a integridade da parede intestinal e previnem a permeabilidade do intestino. Um intestino permeável, provocado por um desequilíbrio das bactérias intestinais, permite que diversas proteínas que normalmente são encontradas no intestino passem pela parede intestinal e ataquem o sistema imunológico. Essa situação desencadeia uma resposta imunológica que, por sua vez, leva a um processo inflamatório. Hoje se sabe que diversos fatores aumentam a permeabilidade do intestino, entre eles certos medicamentos, bactérias patogênicas, estresse, toxinas encontradas no meio ambiente, nível alto de glicose no sangue e ingredientes como o glúten. 3. Eles produzem substâncias químicas importantes para a saúde do cérebro, entre elas o BDNF, diversas vitaminas, como a B12, e até mesmo neurotransmissores, como o glutamato e o GABA. Também fermentam certos compostos presentes nos alimentos, como os polifenóis, transformando-os em anti-inflamatórios menores que podem ser absorvidos na corrente sanguínea e, por fim, proteger o cérebro, o intestino, as inflamações e as poderosas mitocôndrias. Para fechar o círculo em nossa conversa sobre os processos inflamatórios, precisamos observar mais de perto como nossas mitocôndrias estão a nosso serviço. As mitocôndrias são minúsculas organelas encontradas em todas as células, à exceção das hemácias, que geram energia química sob a forma de trifosfato de adenosina, ATP. Elas possuem seu próprio DNA. E hoje se acredita que tenham se originado das bactérias, teriam sido um dia bactérias livres que acabaram se radicando em nossas células, proporcionando-lhes o benefício da produção de energia. Assim como o DNA das bactérias, o DNA das mitocôndrias se dispõe em forma de círculo, bem diferente do material genético encontrado no núcleo da célula. Hoje sabemos que essas organelas intracelulares fazem muito mais do que simplesmente produzir energia. As mitocôndrias exercem um controle significativo sobre o DNA nuclear. Por sua origem bacteriana e seu DNA singular, as mitocôndrias devem ser consideradas parte do microbioma humano. Um microbioma sadio leva a um ser humano sadio. E hoje em dia sabemos, por exemplo, que elas desempenham um papel-chave em doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson, e até no câncer. Observadas pela primeira vez pelo microbiologista alemão Carl Benda em 1897, essas partículas intracelulares apareciam como minúsculos grãos em forma de filamento. Daí o nome mitocôndrias, derivado do grego mitos, fio, e chondrin, grão. A propósito, enquanto o núcleo da célula contém exatamente 2 cópias de DNA, as mitocôndrias podem ter de 5 a 10 cópias de seu DNA. Mas foi preciso esperar até 1949 para que o papel das mitocôndrias como usinas celulares fosse integralmente explicado por 2 cientistas americanos, Eugene Kennedy e Albert Leininger. Basicamente, essas organelas conseguem usar carboidratos como combustível e convertê-lo em energia para a maior parte das funções celulares. A energia produzida por essa reação é chamada de metabolismo oxidativo, porque nesse processo se gasta oxigênio, como no incêndio. Mas a
Diferença entre a respiração mitocondrial e um incêndio é que, em vez de liberar energia numa reação fora de controle, a energia mitocondrial é armazenada sob uma forma molecular própria, chamada ATP. Rico em energia, o ATP pode então ser fornecido a toda a célula, liberando energia conforme a necessidade, na presença de enzimas específicas. Células individuais do cérebro. Músculos esqueléticos, coração, rins e fígado podem conter milhares de mitocôndrias, a tal ponto que, em algumas células até 40% do material é composto por elas. Segundo o professor Enzo Nizzoli, da Universidade de Milão, eu e você possuímos, cada um, mais de 10 trilhões de mitocôndrias, que respondem por nada menos que 10% do nosso peso corporal. 40. Um fato fundamental que deve ser compreendido aqui é que o uso de oxigênio no processo de produção de energia leva a um alto índice de eficiência. Embora as células sejam capazes de utilizar outros métodos químicos para produzir ATP, na falta de oxigênio, esse processo, chamado de metabolismo anaeróbico, tem apenas 18 da eficiência do metabolismo oxidativo. Mas o uso de oxigênio tem um preço. Um subproduto importante do trabalho realizado pelas mitocôndrias é a produção de substâncias químicas ligadas ao oxigênio, identificadas como espécies reativas de oxigênio. ROS. Na sigla em inglês. As ROS são mais conhecidas como radicais livres, num sentido estritamente científico. O termo radicais livres se refere não apenas às espécies reativas de oxigênio, mas também a uma família de radicais reativamente semelhantes às espécies reativas de nitrogênio. Para fins de simplificação, e como se tornou norma nas publicações não científicas, usaremos o termo radicais livres ao fazer referência às espécies reativas de oxigênio. Hoje em dia quase todos conhecem esse termo, tão exaustivamente usado em textos para leigos. Das revistas de beleza à publicidade de produtos anti-envelhecimento para a pele. Embora em geral sejam tratados como vilões por causa dos efeitos negativos que têm sobre o corpo, sob diversos aspectos, os radicais livres têm um papel positivo na fisiologia humana. Eles participam da regulagem da apoptose, o processo pelo qual as células sofrem uma autodestruição, suicídio. À primeira vista, talvez pareça intrigante que o suicídio celular possa ser visto como um acontecimento positivo. Mas a apoptose é uma função celular crucial e necessária. O primeiro uso do termo apoptose é atribuído a Hipócrates, e seu significado inicial era a queda das folhas. Mas foi só quando Alastair R. Currie publicou um artigo no British Journal of Cancer, em 1972, que o termo ganhou popularidade na comunidade científica. Desde então, os pesquisadores usam a palavra para descrever o processo pelo qual as células são eliminadas intencionalmente. Sem a apoptose, por exemplo, não teríamos dedos separados, pois é exatamente por esse processo que os dedos adquirem forma, a partir do brotar dos membros durante o desenvolvimento embriológico, permitindo, assim, a formação das mãos a partir do que inicialmente parecem luvas. Sem dedos. A apoptose é de importância crucial, por permitir que nosso corpo se livre de inúmeras células cancerosas que aparecem de maneira espontânea dentro de nós. Diariamente, 10 bilhões de células são destruídas para dar lugar a novas células sadias. E os radicais livres criados pelas
Mitocôndrias durante o processo de produção de energia desempenham um papel-chave nesse processo. Como ocorre com tantas coisas na vida, a apoptose também tem seu lado negro. Embora em muitas situações a ativação dos genes destruidores de células seja uma coisa boa, quando a função mitocondrial se torna deficiente, o suicídio celular pode ocorrer em células normalmente sadias. Na verdade, esse é um mecanismo fundamental que leva à destruição de neurônios em condições neurodegenerativas como Alzheimer, esclerose múltipla, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica. A apoptose das células cerebrais não se limita, porém, a esses processos patológicos. Ela ocorre dentro de cada um de nós ao longo da vida inteira e é responsável pelo declínio geral de nossas funções cerebrais à medida que envelhecemos. Até muito recentemente, os cientistas assinavam embaixo do paradigma de que todas as funções celulares, inclusive a apoptose, eram dirigidas pelo núcleo das células. Mas, como observa o bioquímico britânico Nick Lane em seu convincente livro Power, Sex, and Suicide. Poder, Sexo e Suicídio. Houve uma mudança no paradigma, que representa uma revolução, virando de cabeça para baixo o paradigma nascente. O paradigma era que o núcleo era o centro operacional da célula, controlando seu destino. Sob muitos aspectos, é claro, isso é verdade, mas no caso da apoptose não é. É de notar que mesmo células às quais falta o núcleo ainda assim conseguem realizar a apoptose. A descoberta radical foi o controle das mitocôndrias sobre o destino da célula. Elas determinam se a célula deve viver ou morrer. 41. Portanto, as mitocôndrias são muito mais que simples organelas que transformam combustível em energia. Elas brandem a espada de Damocles. E não deve causar surpresa que sejam muito facilmente danificadas por processos inflamatórios, sobretudo aqueles originados por um comportamento desordenado da comunidade microbiana do intestino. Afinal de contas, o intestino é uma das origens dos processos inflamatórios, em função da interação complexa entre seus habitantes microbianos e o sistema imunológico. Portanto, os processos inflamatórios regulados pelas bactérias intestinais, que resultam na entrada de moléculas inflamatórias na corrente sanguínea, de onde alcançam células e tecidos, atacam as mitocôndrias. Além disso, os subprodutos de uma comunidade intestinal desbalanceada também conseguem infligir danos diretamente às mitocôndrias e, por sua vez, insuflar mais processos inflamatórios. Atualmente, realizam-se estudos para investigar o elo entre o microbioma humano e as doenças mitocondriais, sobretudo aquelas que podem ser transmitidas às gerações futuras. As doenças mitocondriais incluem um grupo de transtornos neurológicos, musculares e metabólicos provocados por mitocôndrias defeituosas. Transtornos tão variados quanto o diabetes, o autismo e o Alzheimer foram relacionados a problemas mitocondriais. No capítulo 5, vamos ver como as disfunções mitocondriais nas crianças autistas estão nos dando pistas sobre essa condição, assim como o papel que as bactérias intestinais podem ter no desenvolvimento do transtorno cerebral. Tendo em vista nossa compreensão sobre o valor das mitocôndrias, é empolgante saber que novas mitocôndrias nascem o tempo todo. Mais importante, talvez, é fazer mudanças nos hábitos cotidianos para aumentar o surgimento de mitocôndrias, um processo chamado de biogênese mitocondrial, reforçando assim uma parte importante do microbioma humano. Entre os fatores de estilo de vida que
Estimulam esse processo estão a adoção de uma dieta que obtenha mais energia ou calorias das gorduras que dos carboidratos, um tema central de A Dieta da Mente. A redução da ingestão de calorias e a prática de exercícios aeróbicos. Mais adiante, entrarei em maiores detalhes a respeito daquilo que você pode fazer para estimular suas mitocôndrias e, dessa forma, todo o seu microbioma. O DNA mitocondrial tem mais uma característica que, na minha opinião, acarreta profundas consequências. Todo o DNA mitocondrial é herdado somente da linhagem feminina durante a reprodução, enquanto o DNA nuclear do esperma se junta ao do óvulo. As mitocôndrias do macho são excluídas. Pense nisso. As mitocôndrias, fonte de energia que sustenta nossas vidas, são a encarnação de um código genético puramente feminino. Esse conceito levou os cientistas a pensarem numa Eva mitocondrial, a primeira mãe humana, da qual todos os humanos herdaram uma parte de seu DNA mitocondrial. Acredita-se que a Eva mitocondrial tenha vivido cerca de 170 mil anos atrás no leste da África, na época em que o Homo sapiens estava se transformando numa espécie separada dos demais hominídeos. Quando pensamos que as bactérias foram as habitantes originais do planeta, não surpreende que na época em que os seres humanos surgiram organismos multicelulares já tivessem, de longa data, estabelecido uma relação simbiótica com muitas bactérias, algumas das quais pousaram em nossas próprias células para estabelecer uma terceira dimensão de nossas digitais genéticas. O controle de doenças misteriosas. Talvez um dos maiores exemplos de mobilização das bactérias intestinais para atacar doenças inflamatórias que afetam o cérebro seja o de um paciente como Carlos. Carlos, de 43 anos, consultou-se comigo em junho de 2014. Ele precisava de uma muleta para ficar em pé e tinha momentos em que sentia como se suas pernas não funcionassem, como se pudesse perder facilmente o equilíbrio. Quando lhe indaguei sobre seu histórico médico, ele me falou de uma manhã de 1998, quando acordou sentindo-se bêbado e tonto. Quando foi se consultar com um neurologista, fez-se uma ressonância magnética de seu cérebro, mas os resultados foram normais. Carlos continuou inseguro durante as 2 semanas seguintes e depois começou a se sentir melhor. 2 semanas depois, enquanto se exercitava, sentiu como se formigas estivessem descendo pelas suas costas. Sua visão ficou embaçada, e, na esperança de uma outra opinião sobre seus sintomas, ele marcou uma consulta com um naturopata. Foi então que começou a tomar diversos suplementos nutricionais, e depois disso começou a se sentir um pouco melhor. 3 anos depois, ele foi surpreendido com a aparição súbita de uma dormência nas 2 pernas, da cintura para baixo. Novamente, receitaram-lhe outra rodada de suplementos nutricionais, e, passados 3 meses, ele sentiu alguma melhora. 2 anos depois, ele passou por outro episódio, que se resolveu de maneira semelhante, com mais suplementos. Em 2010, no entanto, ele começou a perceber um declínio progressivo de seu equilíbrio, e, apesar da ingestão de diversos suplementos, a deterioração continuou, aceleradamente. Em 2014, Carlos passou por uma nova bateria de exames com um neurologista, que incluiu uma ressonância magnética do cérebro. Dessa vez, os resultados revelaram anomalias agressivas, sobretudo na substância branca do cérebro, em ambos os
hemisférios e até mesmo no tronco cerebral. Esses achados, somados às anomalias observadas numa ressonância magnética da medula espinhal, a uma punção lombar e aos resultados de eletroencefalogramas, apontavam todos para um diagnóstico de esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória caracterizada por danos aos nervos do cérebro e da medula espinhal. O isolamento que cobre essas células nervosas, chamado de mielina, fica deficiente, provocando uma ruptura do sistema nervoso que leva a um amplo leque de sintomas físicos, cognitivos e até psiquiátricos. Durante muito tempo os cientistas tentaram entender o que causa esclerose múltipla, embora a crença geral seja que ela se deve a um defeito no sistema imunológico. Simplesmente não se sabe o que desencadeia esse defeito, que leva o corpo a atacar as próprias células nervosas. Apesar disso, estudos epidemiológicos estabeleceram que a vida no ambiente urbano é um fator de risco significativo para que se tenha essa doença autoimune, semelhante ao aumento do risco de sofrer Alzheimer em condições urbanas e ocidentalizadas. 42. A esclerose múltipla, e muitas outras condições neurológicas, poderia estar diretamente relacionadas a alterações ocorridas na comunidade bacteriana do intestino? Nos últimos anos, tenho notado que pacientes com esclerose múltipla quase sempre nasceram de cesarianas, não foram amamentados no peito ou foram tratados com antibióticos no início da vida por causa de alguma doença. Na verdade, um novo estudo, publicado em 2013, mostrou que o risco de esclerose múltipla cai 42% naqueles que foram amamentados no peito. 43. Ao repassar a experiência dos primeiros anos de vida de Carlos, descobri em sua história, uma vez mais, o mesmo padrão: ele só fora amamentado no peito durante alguns dias. Expliquei a Carlos que hoje em dia entendemos melhor o papel das bactérias intestinais no sistema imunológico e que pesquisas recentes com animais identificaram de maneira clara que alterações nas bactérias do intestino podem desempenhar um papel importante nessa doença. Propus, em seguida, um plano de ação. Disse a ele que queria iniciar um programa de enemas probióticos, técnica que descreverei no capítulo 9. Ele concordou sem vacilar e passou a administrar enemas cheios de probióticos 2 a 3 vezes por semana. 2 semanas depois, ele me telefonou. Comentou que estava andando com mais facilidade e que tinha conseguido passar dias inteiros sem usar muleta. Um mês depois, conversamos novamente por telefone. Ele continuou com os enemas probióticos, 3 vezes por semana, e tinha a sensação de que seu estado se estabilizara. Àquela altura debati com ele a ideia de reconstituir uma população intestinal saudável por meio de um procedimento novo e revolucionário chamado transplante microbiano fecal, TMF. Com o que ele concordou prontamente. Mais adiante falarei muito mais sobre essa técnica. Atualmente ela não está disponível nos Estados Unidos para o tratamento da esclerose múltipla. Ele optou por uma clínica na Inglaterra, onde esse é um procedimento de rotina, realizado para uma série de problemas imunológicos e inflamatórios. Antes que Carlos desligasse, pedi a ele que fizesse um diário detalhado de sua experiência e me mantivesse informado. Um mês depois, Carlos retornou da Inglaterra, e conversamos novamente por telefone. Ele relatou que, após a segunda sessão de transplante fecal, ao todo foram 10, percebeu que seu caminhar havia melhorado enormemente e que essas melhorias eram persistentes. Disse: estou andando tão bem que os outros nem percebem que há algo errado.
Ele estava tão empolgado com a própria melhora que me enviou um vídeo dele mesmo andando. Sem ajuda. Foi empolgante para mim ver o quanto ele havia melhorado, e agradeci por ele ter autorizado que eu usasse o vídeo em minhas palestras, assim como em meu site www.doutorperumuter.com, onde você pode vê-lo. É o arremate ideal de uma história. Faz mais de 3 décadas que sou um neurologista praticante, e nunca testemunhei uma melhora tão notável em meus pacientes com esclerose múltipla quanto aquela que vejo hoje com essas técnicas inovadoras e revolucionárias. Posso garantir que esquadrinho as revistas de medicina todos os meses, à procura de novidades no tratamento dessa condição devastadora. É chocante, para mim, constatar que os neurologistas mais renomados não utilizam essa abordagem. Mesmo assim, quando você junta as peças e leva em conta a riqueza dos dados já disponíveis nos arquivos dos centros de pesquisa, certamente faz sentido. Certamente fez sentido para Carlos, cuja vida entrará numa espiral descendente, até nós, basicamente, resetarmos seu sistema imunológico. Para mim, são experiências gratificantes. Minha formação me levou a acreditar durante muito tempo que administrar uma doença como a esclerose múltipla, ou até mesmo pensar na ideia de uma cura, dependeria de alguma descoberta farmacêutica. E agora está ficando patente que a terapia mais eficiente talvez não seja patenteável, ninguém poderá ser seu dono. É hora de o mundo em geral ser informado de que é preciso adotar uma perspectiva diferente em relação a essa doença e a outras condições neurológicas misteriosas. Levando tudo isso em consideração, vamos passar às emoções. Vamos ligar os pontos entre um intestino instável e uma mente instável. Aquilo que você está para descobrir provavelmente mudará tudo o que acreditava saber a respeito de depressão, ansiedade e e você verá com mais facilidade o amigo definitivo da mente.